Fique agora com as emoções do próximo capítulo de Quando Me Apaixono. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like. Constança conta a Honório que Regina namora com Antônio. Roberta diz à mãe que ela não tem o direito de se meter em suas coisas, mas ela confessa que sim, que está grávida, e Josefina fica furiosa. Roberta diz que ela é a menos indicada para lhe reclamar algo, pois engravidou dela e de Renata sem estar casada com seu pai, e que por isso eles as abandonou. Revoltada, Josefina a esbofeteia. Roberta diz à mãe que odeia aquela criança e que vai se desfazer dela. Josefina diz a Roberta que a traição do pai dela mudou sua vida, o odiou e que elas não mereciam o que ele lhe fez. Renata ouve atrás da porta. Josefina diz que Renata lhe faz lembrar da traição, pois parece com o pai delas. Roberta diz que agora compreende o porquê a mãe é dura com Renata. Josefina diz a Roberta que aquela criança não vai chegar à família e não a recrimina por querer tirá-la. Constança diz a Honório que Gonçalo se separar de Josefina é o melhor que pode acontecer. Renata diz a Josefina que ouviu ela discutindo com Roberta e pergunta o que houve. Josefina diz que não há nada e trata Renata com muito desdém. No dia seguinte, Inês conta a Regina que seu filho está com leucemia e desaba no choro com a amiga. Regina tenta consolar Inês. Renata diz a Adriana que agora Jerônimo se foi para sempre e sente um vazio. Adriana diz que dói muito amar alguém que não corresponde ao mesmo sentimento e que Matias deve estar sentindo a mesma coisa. Ela conta à amiga que Matias foi procurá-la para que o ajudasse com ela. Antônio vai a uma loja para comprar um anel de compromisso. Augusto chega à capital e prepara uma surpresa para Renata, com um buquê de flores, vinho e uvas de sua fazenda. Renata fica entusiasmada e Augusto satisfeito. Renata promete a Augusto que um dia irá conhecer as terras dele. Augusto fica sabendo que Renata já não está namorando e propõe que ela passe uns dias em sua fazenda e que será tratada como uma rainha. Gonçalo fala com Regina e ela diz que está melhor. Gonçalo fica sabendo que ela está trabalhando no centro e chama a atenção dela, pois precisava estar de repouso. Ele marca uma reunião com ela para entregar a doação para o centro. Renata e Augusto fecham o contrato e ele a chama para almoçar, para comemorarem. Renata aceita. Roberta e Josefina vão a um médico para conversarem sobre a possibilidade de tirar o filho que ela carrega. Renata se surpreende quando Jerônimo cerca seu carro. Ele diz que não viajou e talvez seja pela mesma razão que ela. Renata sorri e diz que a presença dele mexe com ela. Jerônimo diz que também fica confuso e prefere ela ali do que longe. Os dois se beijam. Eles combinam de manterem contato. Selena fica indignada ao saber que Josefina levou Roberta a uma clínica para conversarem sobre tirar o bebê. Roberta diz à amiga que sua mãe sabe que aquele bebê irá estragar sua vida, e assim como ela e Renata, de certa forma, fizeram com a dela. Adriana diz a Honório que assim que sua mãe tirar os pontos, podem organizar o jantar para conversarem. Honório diz a Adriana que ainda não tem o nome do responsável pelo helicóptero, porém Queiroz lhe deu um retrato dele. Adriana, ao ver o retrato, o reconhece como Diego. Ela diz que Diego está muito irritado, pois Renata começou a namorar o Matias e não ele. Jerônimo vai ao centro e surpreende Regina por não ter ido viajar. Ele pergunta como a amiga está e que Dona Carla lhe disse que tentaram assaltá-la com uma faca. Regina diz que está bem, graças a Deus. Renata e Augusto almoçam juntos e estão mais próximos. Renata não consegue se concentrar no almoço com Augusto, pois só pensa em Jerônimo. Regina diz a Jerônimo que Renata foi a razão para ele não sair do país. Jerônimo assume que sim. Regina questiona se ele ficou pelo amor ou pelo ódio, e ele responde que pelos dois. Regina então pergunta qual dos sentimentos é maior. Jerônimo diz que acredita que a odeia o quanto a ama. Augusto pergunta a Renata se ela está interessada por outro homem. Renata confessa que sim, e que é um homem que acaba de conhecer e que mudou sua vida. Augusto, bestalhão, acredita que ela esteja falando dele. Oh, coitada, iludido. Regina recebe o anel de compromisso de Antônio e é pega de surpresa. Renata diz a Augusto que ele sempre sabe como ela está, e é como se a conhecesse. Augusto diz que gosta dela e que fica feliz por eles terem aquela confiança. Augusto vai ao banheiro e Renata e Jerônimo combinam de se verem. Ela pensa consigo: vamos conversar, e se o que sentimos for amor,
teremos que enfrentar as consequências que virão. Regina diz a Antônio que eles acabaram de começar uma relação e que não pode aceitar o anel. Antônio pede que ela por favor aceite e Regina se sente pressionada. Alzira paquera Álvaro e pede que ele mantenha Matilde e Lázaro da fazenda quando for alugá-la. Álvaro diz que sente muito, mas que não depende dele e sim de Augusto. Alzira diz que está pedindo e garante que ele não terá queixas deles. Josefina pega uma arma e pensa novamente em matar Regina. Augusto diz a Renata que não é um homem de muitos amigos, mas que quando se aproxima de alguém, gosta de se aprofundar e que com ela sente que é possível. Renata diz que ele já conquistou sua amizade e os dois riem juntos. Inês diz ao médico que tem a esperança que seu filho sobreviva, assim como vários outros pacientes conseguiram. O médico diz que a doença de Andrezinho está em um estágio avançado e que ele deve se submeter a um tratamento severo e precisará de um transplante de medula óssea. Josefina marca com o médico a cirurgia para tirar o bebê de Roberta. O médico informa a Josefina que o exame de cardiograma apontou que Roberta tem mesmo problema cardíaco. Josefina fica chocada, pois a doença do coração de Roberta sempre foi uma mentira, inventada por ela, mas agora vê que é verdade, é uma realidade.